Saiu o sexto episódio de House of the Dragon e a gente vai iniciar agora a nossa análise do episódio com spoilers, mas depois da vinheta. Salve meus nerds, esse é mais um vídeo para você aqui do canal. E o episódio tem o nome de Plebeus. Plebeus são pessoas que sempre foram faladas, principalmente em House of the Dragon. Eu tenho uma lembrança muito maior nessa série do que em Game of Thrones, mas sempre como uma força a ser manipulada, a ser controlada. E desde o episódio passado, do quinto episódio, os plebeus têm ganhado algum destaque ali enquanto quem está de fato sofrendo as consequências do bloqueio feito pelo Corlys Velaryon. E o povo tem fome e aceita comer os restos, aceita comer comida podre. Afinal de contas, é melhor uma maçã podre do que maçã nenhuma, né? Pode ser que haja lá dentro algum pedaço que possa enganar o estômago. Agora um prato vazio é isso, não é nada. Enquanto isso, tem que lidar com as carruagens da realeza, que passam abarrotadas de ovelhas para poder alimentar a sua máquina de guerra, né? O seu trunfo, a Veiga. E eles não fazem questão nem de escamotear, nem de camuflar, como fizeram quando o rei semi-morto chegou de volta a Porto Real. As ovelhas são mostradas ali, claramente, à luz do dia. E os pretos começam a se movimentar. Como eles não têm exércitos e ainda estão com carência de dragões, então que se use a inteligência. Espalha-se então um burburinho. Dentro do castelo há grandes festas, se come muito bem. Todas as noites há banquetes, todos eles patrocinados pela figura do príncipe regente Aemond Targaryen. E o Aemond parece ter esquecido toda a sua preparação, todo aquele alto valeriano bem pronunciado, a habilidade com a espada, o próprio ser o montador da Veiga parece não servir agora que a coroa está sobre a cabeça dele. E ele parece mostrar tanto ímpeto quanto o próprio irmão e quanto o rei Joffrey, que vai surgir muitos anos depois. Ao receber a carta dos Lannister, a gente consegue finalmente ouvir em alto e bom som o Aemond. É uma figura tão soturna, tão silenciosa, que sempre falou tão pouco, ali ele grita. E tamanha foi a minha estranheza que eu, que assisto o dublado, fui ver no original. E de fato, na original ele se comporta um pouco mais, mas mesmo assim deixa claro como a figura se transformou agora que está sentado no trono de ferro. E a sua irritação em ser convocado com urgência, né, uma palavra que ele faz questão de repetir algumas vezes, dá a sensação de que o rei não pode fazer tudo, ele deseja fazer o que quiser, que a coroa na sua cabeça é um salvo-conduto para todas as suas ações, não importe as consequências. E analisando isso, a gente descobre que os verdes têm um exército, mas eles não têm moderação. O próximo ato de Aemond é forçar a querer uma aliança com a triarquia, que é dito que são um bando de mercenários sem honra. E apesar do Aemond já ter mostrado a sua inteligência, né, foi um plano dele que ele participou ativamente, quiçá foi o autor de atacar o Pouso das Gralhas, aqui esse movimento pode ser bastante perigoso para a causa dos verdes no futuro. Para piorar, ele ainda demite a mãe do próprio Pequeno Conselho. A Alicent tem sido a figura ali cada vez mais moderada e cada vez mais ignorada por isso, aqui recebe seu checkmate. O Aemond diz que para ela voltar a seus afazeres domésticos. E o que vem em seguida é uma cena bastante interessante, pelo menos para mim, eu que venho sempre duvidando do quanto a Alicent gosta dos filhos. Ao ser demitida, ela toca o rosto dele, o lado do olho que falta, e diz: os flagelos da sua infância ainda não foram vingados. Ele não responde, ele simplesmente se levanta, vai embora e já distante diz que a coroa agradece pelos serviços prestados até ali. Um outro movimento interessante é que depois que o grande mestre traz a notícia de que o rei está se recuperando, que ele recobrou a consciência, ele vai até lá para poder falar com o irmão. Ele pede que todos se retirem e, levando a pedra do rei, aquelas pedras que eles colocam na mesa do conselho, ele pergunta o que ele lembrava. E o rei diz que não lembrava de nada. Então, o Aemond pressiona a pedra nas feridas do irmão e fala: olha, você enfrentou a Meleys e foi uma atitude idiota. E o irmão de novo diz: eu não lembro de nada. Honestamente, não dá para dizer, não dá para saber se ele de fato lembra ou não,
mas mais à frente no episódio fica um pouco mais claro de que o Aegon sim lembra e sabe sim que o irmão tentou matá-lo. E naquela situação tão debilitada, tudo que ele tem que fazer, coitado, é apenas consentir com que o Aemond for colocar diante dele. E a dança das cadeiras sempre precisa acontecer num cenário de Westeros. Então, o Larys Strong, ele resolve dar uma cartada. Ele convence, de certa forma, o Aemond dizendo que o Criston Cole ele é a mão do rei Aegon. E o regente Aemond precisa de uma mão. O Aemond concorda e por um minuto, alguns segundos, ele dá a entender de que o Larry vai conseguir esse cargo. O Larry ele chega a agradecer só para ser xingado, chamado de idiota, e a função que ele recebe do Aemond é simplesmente para procurar o Otto. Procure o Otto Hightower porque ele é bastante moderado e sábio e vai ser a mão do rei enquanto o Aemond estiver regendo o trono. E a gente vê que o Aemond, que quase não falava muito pouco, agora com a coroa, precisa falar muito mais, tudo que ele faz é ferir. E a gente tem a experiência acompanhando Game of Thrones, acompanhando House of the Dragon, de que nesse mundo, se você fere, mas não mata, você faz inimigos. Isso com certeza vai dar ruim lá na frente. Do lado dos pretos, a Rhaenyra começa a botar em prática o seu plano de conseguir montadores para os dragões que estão sem vínculo lá em Pedra do Dragão. E ela descobre que um dos seus cavaleiros tem ascendência, é um parente. Sir Steffon, ele é tataraneto de uma princesa Targaryen. A Rhaenyra sugere a ele que ele se torne um dos montadores, seja de Vermithor, seja do Azaluna, não lembro o nome, seja do Fumaresia. Mas ela não impõe, ela inclusive deixa muito claro os riscos dessa empreitada, mas ele se sente muito honrado, um cavaleiro se sente muito honrado de ser considerado para esse feito. E vem a cena dentro do Fosso dos Dragões é uma cena legal, aquele lugar parece muito enorme, embora a gente sempre vê só aquela plataforma, aquele hangarzinho de saída, e é chamado Fumaresia. Ela está lá atrás afastada, junto com o filho, e à frente estão os tratadores e o Sir Steffon. Eles começam a convocar o Fumaresia, a falar, fica calmo, e dá um ponto que o Fumaresia se abaixa, dá a entender de que, sim, ele vai aceitar esse vínculo. Mas quando o Sir Steffon, inclusive, verbaliza, eu consegui chegar perto, eu não sei se foi, eu não quero imaginar que foi uma sacanagem do dragão, que o dragão fez uma pegadinha do malandro, mas a impressão que dá é que ali ele reconhece assim, não, você não é Targaryen, você não tem o sangue valeriano, e queima. Lança a baforada de fogo, queima o Sir Steffon e um dos tratadores. E é engraçado porque os tratadores eles já são treinados para esse trabalho. Eles sabem que a qualquer momento um dragão pode se enraivecer e tacar fogo. E ele em chamas ainda consegue. Pega uma das adagas que tem e corta o próprio pescoço para poder dar fim à agonia ali. Antes mesmo de ver eles morrerem, Rhaenyra, o filho e um outro lorde saem dali. E honestamente eu não sei se é pelo fim de alguma passividade ou pelo nervosismo do que acabou de acontecer, mas tem um dos lordes que tá lá buzinando na cabeça da Rhaenyra e ela dá um tapa nele e fala, meu erro é ter feito vocês esquecerem de me temer. Em seguida, ela pega uma espada, aquela mesma espada que ela diz que não sabe a diferença entre o cabo e a lâmina, faz movimentos, enfim, ela está tentando buscar uma postura mais ativa, mas o que a gente vê no episódio, infelizmente, é que ela é mais movimentada pelos conselhos e pelas ações da Mysaria. Uma das ações, a segunda, visto que a primeira foi iniciada no episódio passado, concretizada hoje com o início dos boatos sobre a fartura no castelo, a segunda ação é enviar por barquinhos mantimentos. Simplesmente chega na praia de Porto Real, barquinhos com comida, legumes, carnes e, lógico, o estandarte do dragão vermelho no fundo preto do Targaryen, para o povo lembrar quem é que está ajudando, quem é sua benfeitora. Alguns, inclusive, gritam, ela lembra da gente mesmo de longe. E a chegada do barco começa a gerar um monte de burburinho, porque a população está com fome. Isso se espalha rapidamente a notícia. Tem briga, tem confusão. E no septo
está a Alicent e a filha. Estão rezando e a guarda real chega lá e diz: olha, precisamos sair daqui urgente. Eles começam a tirar elas de lá de dentro, o povo começa a ver, uma pessoa joga um peixe podre na Alicent, começa um empurra-purra. Só que temos que lembrar que a guarda real ela foi substituída em grande parte pelos amigos do Aegon, é a rapaziada, e a rapaziada não está preparada. Então quando a coisa fica um pouquinho mais difícil, um deles saca a espada e corta a mão de um homem que tinha tocado na rainha para pedir comida. Dali em diante, o que acontece dá a entender assim, a cena ela é tão forte, tão desesperada, aquela confusão, aquela turba enorme de pessoas indo para cima delas, os cavaleiros tendo dificuldade de conter, alguns, como eu disse, já com a espada matando a esmo, dá a entender de que ali vai ser o fim de uma das duas, mas elas conseguem entrar na carruagem e sair. E aí nós temos mais um episódio do Daemon tendo lá os seus delírios em Harrenhal. Por mais que ajude a gente a conhecer o personagem, tá ficando repetitivo, a gente sabe que vai ter um devaneio, aí o devaneio vai acabar ganhando a consciência de volta em alguma situação muito constrangedora. É a mesma coisa acontece aqui. Quando o Castelão chama ele sai do sonho, ele fica tão nervoso que ele considera até que o Castelão está envenenando ele de alguma forma, quase que corta o pescoço dele. Nesse episódio, a visão dele é com o Rei Viserys, naquele momento em que ele, inclusive é mostrado na primeira temporada, que o Rei Viserys dá um esporro nele, bane ele, exila ele, por conta da festividade que ele fez quando o filho pequeno, recém-nascido do rei morreu. Depois troca mais à frente pro velório da esposa do Viserys. E ali você vê que o Daemon ele tem uma dicotomia, ele quer a coroa, mas ele ama o irmão, e as dificuldades do irmão, ele queria estar mais próximo, mas ele não conseguiu. Quando na realidade, fora da visão, quando morre a rainha, ele não consola o irmão, ele não tá lá, e nessa visão ele abraça e fala: irmão, eu tô aqui. A gente viu essa proximidade dele já um pouco pacificada quando o Viserys estava muito doente, naquela cena linda, aquela cena sensacional, lendária já, da chegada do Viserys, todo com a máscara, todo doentado, todo quase carcomido, e o Daemon ajuda ele a subir ao trono. Mas no fim das contas, quem amansa o Daemon é a Alis. Eles conversam e chega ao ponto que ele pede a ela um conselho, não uma ajuda, um conselho, e sobre o que fazer. E ela diz: olha, aqui nas terras fluviais, quem manda são os Tully. Se você consegue o peixe, você leva o cardume inteiro. Só que os Tully, eles estão sob o comando de um homem que já está doente, já está vegetativo e não morre. E ninguém quer matar também, a gente viu isso nessa temporada. E ela diz para ele o seguinte: olha, não faça nada, espera, só espera. E a gente deixa de ver o Daemon nesse episódio, né? A última participação dele é quando chega a notícia de que o velho Tully faleceu. Inclusive o Castelão diz: a nossa curandeira, a Alis, ela se ofereceu a prestar os seus serviços e mesmo seus talentos não serviram para poder salvar o Tully. Deixa claro que ela deu uma ajudada para poder remover o velho do caminho e movimentar as peças nesse tabuleiro. Inclusive, outras peças nesse tabuleiro são mexidas nesse episódio. O próprio Larys Strong, sendo rechaçado pelo Aemond daquela forma, vai até o rei. Ali eles se conectam de uma forma, porque o Larry, sendo uma pessoa com deficiência nas pernas, e agora o rei sendo uma pessoa com algum tipo de deficiência que vai surgir dos seus ferimentos, ele fala, ele conta, ele abre, a impressão que dá que ele realmente abre seu coração, chega a chorar uma única lágrima, e conta que como ele é visto pelas pessoas e como isso pode ser usado ao favor dele. No fim, a última palavra que o Aegon diz no episódio é: me ajude. O Maresia, que era o dragão do Laenor, que era o marido da Rhaenyra, ele também faz seu movimento. Depois de ter queimado o cavaleiro, na tentativa fracassada de arrumar um vínculo, ele voando escolhe um vínculo para si. Ele parece, a cena dá a entender que ele está caçando o irmão do Alyn. Alyn é aquele careca que é claramente um bastardo do Corlys, que também é um bastardo do Corlys, esse rapaz que eu, para variar, esqueci o nome. Ele parece que está caçando, ele entra pela floresta e foge, chega uma hora que ele cai e rapidamente o Fumaresia desce muito próximo a eles, ficam cara a cara. Quando ficou cara a cara e não aconteceu nada, a cena só se aproximou, eu pensei, esse cara que vai ser o cavaleiro dele. E não dá outra. A cena é cortada para Trono do Dragão e um cavaleiro diz a Rhaenyra: Fumaresia arrumou um montador. Ela pergunta: é um dos verdes?
A resposta do cavaleiro é: do chão não dá pra ver. A gente sabe que tem alguém lá em cima com fumaresia, mas a gente não sabe quem é. Então a última cena, muito legal, de novo, finalmente a Syrax aparecendo. Não tinha aparecido nessa temporada ainda. Apareceu muito na primeira, mas na segunda não tinha aparecido. É Rhaenyra subindo nela e voando para poder encontrar com fumaresia. A pergunta que eu faço eu sei que nos livros o Laenor morre, mas aqui na série deixou claro que ele não morreu, ele simplesmente, conversei isso inclusive num outro review, ele simplesmente forja a morte, corta os cabelos e vai embora. Um dragão pode ter um segundo vínculo se o primeiro não morreu, mas ficou ausente? Não sei. Ou será que isso é uma espécie de retcon? Então é isso, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Bom, episódio bom, gostei, né? Episódio típico de Game of Thrones, com bastante movimentação política, não houve nenhuma tipo de ação, não houve espadas. Aconteceu. Quando aparecem os dragões é sempre muito legal, né? Os dragões, eles são figuras muito interessantes nesse universo, embora eu não goste muito desse tipo de dragão. Eu gostaria que eles tivessem 4 patas e asas, mas enfim, os dragões são muito legais de assistir mesmo assim. Mas agora a série precisa fazer alguma coisa, né? A Dança dos Dragões precisa se repetir, porque faltam só 2 episódios. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe para as pessoas, para a gente aumentar o nosso engajamento. Eu sou o Leandro Rocha e um forte abraço.